bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Fernanda Bose e esse é o Makeup Mais. Inscreva-se e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Siga-nos também nas redes sociais, @prof.fernandabose. A história das sobrancelhas. As sobrancelhas desempenham um papel crucial na estética facial, realçando os olhos e contribuindo para a simetria e harmonia do rosto. Uma sobrancelha bem cuidada e adequadamente arqueada pode ajudar a levantar e emoldurar os olhos, tornando-os mais expressivos e atraentes. Por outro lado, as sobrancelhas desalinhadas, finas demais ou grossas demais, podem desviar a atenção dos olhos e criar um visual desequilibrado. Além disso, as sobrancelhas têm a capacidade de transmitir emoções e expressões faciais. Elas podem enfatizar a raiva, a tristeza, a surpresa ou a felicidade, dependendo de sua forma e posição. Portanto, ter sobrancelhas bem definidas e bem cuidadas pode ajudar a transmitir a mensagem correta e realçar a expressão facial desejada. As sobrancelhas também têm a função de proteger os olhos de suor, poeira e outros elementos indesejados, evitando que eles entrem em contato direto com os olhos. As sobrancelhas têm um papel fundamental na estética facial, contribuindo para a harmonia do rosto, realçando os olhos e transmitindo expressões faciais adequadas. Manter as sobrancelhas bem cuidadas e em forma adequada pode melhorar significativamente a aparência geral do rosto. À medida que a busca por sobrancelhas perfeitas e bem desenhadas se torna uma prioridade para muitas pessoas, a profissão de designer de sobrancelhas tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos. O designer de sobrancelhas é um profissional especializado em moldar e embelezar as sobrancelhas, levando em consideração o formato do rosto, as características individuais e as preferências do cliente. Uma das principais responsabilidades do designer de sobrancelhas é analisar e avaliar o formato do rosto do cliente, bem como suas características faciais únicas. Com base nessa análise, o designer é capaz de determinar a forma ideal das sobrancelhas, levando em consideração fatores como o arco, a espessura e o comprimento. Essa habilidade requer um olhar treinado e um conhecimento profundo das técnicas de design de sobrancelhas. Outra função essencial do designer de sobrancelhas é a habilidade de utilizar diferentes técnicas para moldar as sobrancelhas de acordo com as preferências do cliente. Isso pode incluir o uso de pinças, cera, linha ou lâmina para remover os pelos indesejados e criar um formato mais definido. Além disso, o designer também pode preencher e realçar as sobrancelhas com maquiagem, como lápis ou sombras, para obter um resultado mais completo e harmônico. Um bom designer de sobrancelhas deve ser capaz de entender e interpretar as expectativas e desejos do cliente, ao mesmo tempo em que oferece orientação profissional e sugestões adequadas. Essa habilidade de comunicação é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e garantir a satisfação do cliente.
designer deve ser capaz de explicar as técnicas utilizadas, os produtos recomendados e os cuidados necessários para manter as sobrancelhas em bom estado. Além disso, o designer de sobrancelhas deve estar sempre atualizado sobre as últimas tendências e técnicas do setor. A indústria da beleza está em constante evolução e novos produtos, ferramentas e procedimentos estão sempre surgindo. Portanto, é essencial que o designer esteja em constante aprendizado e disposto a se atualizar para oferecer o melhor serviço possível aos seus clientes. A profissão designer de sobrancelhas é uma área especializada que requer habilidades técnicas, conhecimento sobre o formato do rosto, comunicação eficaz e um olhar treinado. O designer de sobrancelhas desempenha um papel fundamental na busca por sobrancelhas perfeitas, ajudando a realçar a beleza natural e a expressão facial de cada cliente. Com sua expertise e dedicação, o designer de sobrancelhas contribui para a autoestima e confiança de seus clientes, proporcionando um serviço personalizado e de qualidade. A história da sobrancelha remonta a séculos atrás, desempenhando um papel importante na estética e expressão facial. Ao longo dos tempos, as sobrancelhas passaram por diversas transformações, refletindo as tendências e padrões de beleza de cada época e cultura. Desde a antiguidade até os dias atuais, essas finas faixas acima dos olhos foram moldadas, removidas, preenchidas e estilizadas de diferentes maneiras, influenciando a aparência e a personalidade das pessoas. Exploraremos um pouco mais sobre a evolução da história da sobrancelha, destacando os principais momentos e tendências que marcaram essa trajetória fascinante. Na antiguidade, as sobrancelhas eram consideradas um traço natural do rosto e não eram modificadas ou estilizadas. Na Grécia Antiga, por exemplo, as sobrancelhas eram espessas e bem definidas, considerando um sinal de beleza e características. Como na Grécia Antiga e em Roma acreditava-se no poder da beleza natural e da pureza, significava que as sobrancelhas deviam estar bem grudadas, e se a sua sobrancelha não fosse assim naturalmente, eles utilizavam um pó escuro para juntá-las. No Antigo Egito, as sobrancelhas eram consideradas uma característica importante para a beleza e simbolizavam juventude e vitalidade. As mulheres egípcias usavam uma variedade de técnicas para embelezar suas sobrancelhas. Elas eram conhecidas por depilar as sobrancelhas naturalmente espessas e substituí-las por sobrancelhas finas e arqueadas. As mulheres também usavam produtos naturais, como rena, col, uma substância escura à base de chumbo, para tingir as sobrancelhas e aprimorar a sua aparência. Além disso, o col era usado para proteger os olhos de insetos, sujeiras e do sol. Por isso, além de aplicado nas sobrancelhas, também era aplicada ao redor dos olhos. No Antigo Egito ainda, tanto homens quanto mulheres se preocupavam com a depilação e usavam pinças feitas de metal para remover os pelos faciais e corporais. Eles acreditavam que a remoção dos pelos os tornaria mais limpos e higiênicos.
Ao longo dos séculos, as pinças evoluíram em termos de design e materiais, passando de simples ferramentas feitas de metal para opções mais elaboradas, com pontas afiadas e ergonomia aprimorada. Além disso, surgiram diferentes tipos de pinças, cada uma projetada para uma finalidade específica. Durante a Idade Média na Europa, as sobrancelhas eram frequentemente removidas completamente, como parte da moda da época. As mulheres raspavam suas sobrancelhas para criar uma testa mais alta e ampla, seguindo os padrões de beleza da época. No entanto, essa prática não era comum entre todas as classes sociais. No Renascimento, as sobrancelhas voltaram a ser valorizadas e eram frequentemente preenchidas com pó de ouro para enfatizar a expressão facial. No século XVIII, as sobrancelhas voltaram a ser depiladas e raspadas, criando um visual mais artificial e arqueado. Quando falamos do uso de rena, temos uma longa história de amor ao longo dos séculos. A descoberta da rena remonta milhares de anos atrás e está enraizada na história e cultura de várias civilizações antigas. Acredita-se, como citado anteriormente, que a rena tenha sido usada pela primeira vez no Antigo Egito, onde era valorizada por suas propriedades medicinais e decorativas. A rena é uma planta conhecida cientificamente como Lawsonia inermis, que cresce em regiões tropicais e subtropicais. Suas folhas são colhidas, secas e moídas para criar um pó fino, que é então misturado com água ou outros ingredientes naturais para formar uma pasta. A aplicação da rena na pele, cabelo e unhas tem sido uma prática tradicional em muitas culturas ao redor do mundo. No Antigo Egito, a rena era usada para tingir os cabelos, criar tatuagens temporárias e como parte de rituais religiosos. Acredita-se que a rainha Cleópatra tenha sido uma entusiasta da rena e a tenha usado para realçar a sua beleza. Ao longo dos séculos, a rena se espalhou para outras partes do mundo, como Índia, Paquistão, Marrocos e Sudão, onde também se tornou uma parte importante das tradições culturais. Na Índia, a aplicação de rena nas mãos e pés da noiva antes do casamento é uma prática comum, simbolizando boa sorte e prosperidade. Hoje em dia, a rena é amplamente utilizada como uma forma de arte corporal temporária, conhecida como mehndi. É aplicada em ocasiões especiais como casamentos, festivais e celebrações religiosas. A rena também é usada em produtos para colorir o cabelo de forma natural, sem o uso de produtos químicos agressivos. A descoberta da rena e sua subsequente incorporação nas tradições culturais ao longo dos séculos demonstra a importância duradoura dessa planta e seu significado simbólico em várias sociedades. A produção da rena envolve várias etapas, desde o cultivo da planta até a preparação do produto final.
Aqui estão as principais etapas desse processo. A rena é obtida a partir de uma planta chamada Lawsonia inermis. Ela é cultivada principalmente em regiões de clima quente, como Índia, Egito, Irã e Paquistão. As plantas são cuidadosamente cultivadas em solo adequado, com irrigação adequada e proteção contra pragas. Após o período de crescimento, as folhas da planta de rena são colhidas. Isso geralmente ocorre cerca de 3 a 4 vezes por ano, dependendo das condições climáticas e do crescimento da planta. As folhas são cuidadosamente selecionadas para garantir que estejam saudáveis e maduras o suficiente para fornecer uma cor rica. As folhas de rena são então secas para remover a umidade. Isso pode ser feito tradicionalmente, expondo as folhas ao sol ou através de métodos modernos como secagem em estufa. O objetivo é garantir que as folhas estejam completamente secas antes de serem usadas para a produção. Após a secagem, as folhas de rena são trituradas em pó fino. Isso pode ser feito manualmente com o uso de pilão e almofariz ou auxílio de máquinas moedoras. O pó resultante é a forma básica de rena, que pode ser usada para várias aplicações. O pó de rena é então passado por um processo de filtragem para remover quaisquer impurezas ou partículas indesejadas. Isso pode ser feito usando uma peneira de malha fina ou filtro especializado para garantir a pureza e qualidade do produto final. Dependendo da finalidade do uso da rena, outros ingredientes podem ser adicionados ao pó, por exemplo, para a produção de rena para tatuagens temporárias. Durante o processo de produção da rena, podem ser adicionados diferentes pigmentos para obter diferentes tonalidades de cor. Alguns dos pigmentos comumente utilizados são: rena pura. A rena pura produz a cor laranja avermelhada. Índigo. O índigo é um corante azul natural que pode ser misturado com a rena para obter tons de castanho. Cássia. A cássia é um corante de tom amarelo suave que pode ser adicionado à rena para obter uma cor mais clara ou dourada. Amla. A amla é adicionada à rena para intensificar a cor e melhorar a durabilidade. A história das sobrancelhas passou por algumas mudanças significativas ao longo das décadas. Na década de 20, as sobrancelhas eram finas e arqueadas, influenciadas pelo cinema e as atrizes. Era comum raspar as sobrancelhas e redesenhá-las no lugar, com traços finos e imprecisos. Na década de 30, as sobrancelhas vieram mais arqueadas e um pouco mais grossas, apesar de também serem raspadas e redesenhadas na maioria das vezes. Nessa década, a expressão se tornava um pouco menos triste do que da época anterior.
Na década de 40, as sobrancelhas começaram a tomar mais forma, os pelos eram mantidos e o formato em arco evidenciava essa década. Na década de 50, a tendência eram sobrancelhas estilo acento circunflexo. Eram mantidas grossas e reforçando os pelos com o uso de lápis ou sombra. Na década de 60, as sobrancelhas começaram a ficar mais finas e mais arqueadas, sendo assim também mais chamativas. A modelo Twig representa as sobrancelhas da época. Na década de 70, as sobrancelhas passaram a ser mais naturais, onde praticamente não se retiravam excessos e ela se mostrava de uma forma mais selvagem e livre. Na década de 80, as sobrancelhas eram mais grossas, retas, naturais e expressivas. Porém, nessa época, realizava-se pinçamento para a correção das sobrancelhas. Na década de 90, as sobrancelhas eram bem desenhadas, mais finas e arqueadas. Era comum tirar os pelos em excesso e demarcar com lápis de olho ou sombra. No início dos anos 2000, as sobrancelhas finas e arqueadas voltaram à moda, influenciadas por celebridades como Angelina Jolie. No entanto, nos últimos anos, a tendência tem sido sobrancelhas mais cheias, naturais e definidas, como as da modelo Cara Delevingne. Atualmente, existem várias técnicas para modelar as sobrancelhas, como a micropigmentação e o uso de produtos cosméticos que permitem criar diferentes formas e estilos de acordo com a preferência pessoal. Nos últimos anos, as sobrancelhas grossas e bem definidas ganharam popularidade, influenciadas por celebridades e influenciadores digitais. Em resumo, a história da sobrancelha é uma jornada fascinante que reflete as mudanças culturais, sociais e estéticas ao longo dos tempos. As sobrancelhas naturais da antiguidade aos estilos arqueados e finos das décadas passadas, a moda das sobrancelhas continua a evoluir, refletindo as preferências e personalidades de cada indivíduo e época. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Siga-nos também nas redes sociais, @prof.fernandapose.